Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje nós abordaremos uma passagem que está lá em Mateus, no capítulo 9, que às vezes é um pouco difícil de interpretar, em que Jesus fala sobre vinho novo em odres velhos. Então a passagem começa da seguinte forma: ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura ou o rasgo. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Então, essa mensagem, a ideia principal dela é sobre a renovação espiritual. Então, a principal ideia que nós vamos entender é sobre a renovação espiritual. Remendar uma roupa velha, desgastada, com um pedaço de pano novo, é claro que com pouco tempo, aquele buraco que foi remendado ou rasgão, ele vai ser ampliado, ele vai crescer, porque o tecido velho não suportará este remendo. Então, o que Jesus está falando aqui para nós? Jesus nos adverte que se a gente não está satisfeito com nossos comportamentos, nossos sentimentos, nossos resultados da nossa vida, e começarmos então a buscar uma vida com mais significado, ou buscar a paz interior através, por exemplo, da vivência do Evangelho, vai ser necessário então romper com os nossos antigos padrões de comportamento, as nossas crenças, muitas vezes limitadoras, os nossos modelos mentais. Então é necessário mudar a base, porque quem busca esse crescimento espiritual, se ele não romper com essas bases antigas, ele não vai conseguir crescer. Porque, por exemplo, não é possível remendar as nossas imperfeições, os nossos defeitos, as nossas doenças de caráter, com o homem de bem ou com o homem novo. É necessário a mudança da personalidade. E isso, é claro, que é uma coisa aos poucos, é um caminho que nós devemos traçar passo a passo. É uma conquista, é uma estrada. Porém, a base, ela deve ser mudada. Então tem um modelo que eu acho muito interessante, que ele fala o seguinte, que nós temos os valores, que é aquilo que eu dou mais importância, o que eu priorizo na minha vida. Esses valores, eles nos trazem algumas crenças, as coisas que nós acreditamos. E essas crenças, elas podem ser limitadoras, que são as crenças que nos estagnam, que nos impedem de crescer, e as que nos fortalecem, fortalecedoras, que nos colocam para frente, nos impulsionam. Essas crenças, junto com os nossos valores, elas vão nos gerar as emoções, os pensamentos, os sentimentos, e isso que gera os nossos comportamentos. E é claro que todos os nossos comportamentos, eles resultam no nosso próprio resultado. A consequência do comportamento é o resultado que nós estamos tendo na nossa vida. E o que Jesus está falando é o seguinte, que isso aqui, o resultado e o comportamento, está na superficialidade. É como se fosse a ponta de um iceberg, Temos um iceberg, um oceano, e a gente vê só um pedacinho. Mas que nós
para poder receber essa mensagem do Evangelho, a boa nova, todas essas orientações, é necessário mexer nisso tudo aqui embaixo, né? Que são o pano velho ou os odres velhos, né? É necessário mudar trabalhar os nossos valores, mudar as nossas crenças limitadoras, trabalhar essa questão das emoções, como que eu recebo alguns estímulos internos, para que a gente possa então mudar o comportamento, nos tornar o homem novo e não mais agir como o homem velho agia. Eu esqueci de falar aqui, odres são recipientes em que se colocava o vinho, né? E eles eram feitos de pele de animais, de couro. E se colocasse um vinho novo num odre velho, com, né, a fermentação e a expansão dos gases, podia acontecer de rasgar ou estourar isso aqui. Além, é claro, da contaminação disso aqui está velho. Então, tem também esse sentido, né, material que Jesus está falando, que para a gente colocar uma coisa nova tem que ter um recipiente novo, porque senão o odre podia rasgar, romper e cair. Da mesma forma que o tecido fica mais fácil de nós entendermos o que Jesus está querendo dizer. Então, a ideia principal daqui, nessa interpretação, seria essa necessidade da renovação espiritual, dessa renovação do nosso interior, da nossa personalidade. Não nos adianta mexer apenas aqui em cima. Ninguém vai conseguir mudar o comportamento de uma forma sustentável, né, no longo prazo, se antes não for revisto o que é valor, se não for alterado algumas crenças, trabalhar como nós recebemos esse estilo. Então, o que Jesus está falando é que é necessário trabalhar embaixo aqui do iceberg, na profundidade de nosso ser. E para isso, é claro que se faz necessário a humildade, estar aberto para o novo, estar aberto para o aprendizado. Tem uma segunda interpretação também, que ela nos fala o seguinte, que aqueles indivíduos que estão aferrados, né, à rotina, que têm os seus preconceitos, que estão acomodados, eles são como odres velhos. Não suportam receber o vinho novo. E o Evangelho seria esse vinho novo. E aí o que acontece? Essas pessoas, então, elas se tornam fechadas, inacessíveis a novas ideias. E com certeza são pessoas orgulhosas que não estão abertas para o novo. Então essas interpretações são muito parecidas, né? E é uma passagem muito interessante e muito importante para aquele cristão ou dependente da crença religiosa que busca o seu crescimento espiritual. É necessária a transformação do nosso interior para que possamos agir conforme o Evangelho ou os outros livros sagrados nos dizem. Obrigado a todos e até o próximo estudo.